Cara, como tem os médicos, uma grande parte que eu conheço hoje, cara, é espírita. Tipo, porque eles acham que o jeito de pensar, o espírita é o jeito mais, assim, humano da coisa, sabe? Eles Aham. acham que é, tipo assim, uma pessoa que vem com um problema físico, Deus não faria isso com a pessoa, sabe? Aham. E assim, é umas dúvidas, cara, que você vai conversando, você vê que é dúvida assim, tipo de criança, sabe? É o que você tá falando, é verdade. Você vai conversando com eles assim, é dúvida tipo de UCP, sabe? Assim, eu falo, caraca, velho. Não é possível que um cara desse porte tenha uma dúvida dessa. Tipo, você não consegue entender como que o cara tem uma dúvida dessas, né? O cara é tão inteligente que é o que você falou, né? Tipo, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, né? É. É, tem que orar por eles, cara. Os caras é muito sozinhos, eles são muito carentes. Você começa a conversar, você vê que são pessoas carentes, são pessoas sozinhas, são pessoas que toda hora são traídas, toda hora, tipo, tá chateada com alguma pessoa, ou tem uma baixa autoestima. Quando você começa a entrar a fundo, né? Quando é por fora, assim, você vê que o cara é todo imponente. Sim. É, cara, é complexo trabalhar com esse povo, velho. Eu sofro, hein? Nossa, sofro, bicho, sofro mesmo. Mas Deus coloca a gente nos lugares, acho que pra fazer alguma coisa, né? Com certeza. Bom, pessoal, vamos aí, né? Vamos terminar essa lição 2, pelo amor de Deus, né? Vocês estão bem? Tudo bem aí, gente? Gabrielzão, Lali, Larissa. Caiu um. Acho que a Lari não gostou que eu falei bom dia, ficou bravo e saiu, ó. Bom, vamos começar então, senão a gente vai ficar aqui trocando ideia. Da última vez foi bem legal, viu, gente? A gente ficou conversando, a Lali falou uns causos dela, que foi top. É isso aí, gente. A gente vai trocando ideia, a gente vai, né, se conhecendo. É muito legal isso, é muito bom estar com vocês, muito bom mesmo. É que nem diz aquele versículo, ó, quão bom e agradável viver unidos os irmãos, né? Acho que é Salmo 133, ou Filipão, acho que é, né? Não sei se eu puxei na cabeça agora aqui. É, é por lá. Acho que é por lá, né? Ali naquele meio ali. Filipão, você ora pra nós? Oro. Vamos embora. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por essa noite de descanso que o Senhor nos deu. Agradecemos pelo culto, a palavra do reverendo Alexandre. Obrigado por o Senhor ter cuidado de nós, ó Pai. Peço suas bênçãos sobre cada adolescente. Obrigado por essa aula também. E que, de forma especial, o Senhor conduza o Ivan para nos ensinar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, Filipão. Então, galera, hoje a gente vai continuar. Eu vou apresentar. Ô, Lali, da última aula, você escreveu que não estava rolando os slides. Se der alguma bucha aí no meio que sair os slides, pode interromper, gente. Tipo, liga o microfone e fala, porque eu não tô vendo vocês, porque fica a tela inteira no computador aqui, na hora que eu tô apresentando. Pode interromper e falar assim, ó, os slides não estão passando. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pro 6, quem diz lá em Minas. Gente, tá aparecendo que eu tô compartilhando minha tela? Tá aparecendo. Boa. Beleza. Vamos lá então. Ó, a gente vai a gente vai continuar, vamos terminar essa aula 2, que é da vida depois da morte, né? O que que acontece depois que a gente morre aqui nesse plano aqui, nessa nossa vida aqui da Terra, né? A gente viu, né, as últimas aulas, só para dar um resuminho bem rápido, né? A gente viu que não há segunda chance, né? Não há segunda chance. Há vida, sim, depois da morte. E a, a gente morreu, ou vai para o inferno, ou vai para o céu. Tem só esses dois caminhos. E a chance
de você não ir para esses dois lugares, para você não ir para o inferno e ir para o céu, que é muito melhor, é aqui, é essa vida aqui, tá? Não tem o que fazer, beleza, gente? A gente viu em vários versículos mostrando isso, né? Que a nossa chance de estar com Jesus, de entregar nossa vida para Jesus, é agora. Não tem purgatório, não viramos estrelas, né? Que nem diz aqui, ó. Só pulando aqui, falando um pouquinho antes, a cegueira que o nosso inimigo causa na gente e que ele causa que ele colocou nessas religiões que foram criadas por ele mesmo, por pessoas que foram influenciadas pelos anjos caídos lá de trás, né, pelo próprio Lúcifer, mas Lúcifer não tem o poder de ser onipresente igual Deus. Ele não consegue estar em todos os lugares porque ele é uma coisa só. Então ele tem o exército dele, tem os enviados dele, e essa galera se distribuiu pela terra, e através deles, várias religiões, que a princípio esses anjos caídos queriam adoração, e foram criadas. E essas ideias de virar estrela, de reencarnar, de purgatório, de várias, né, que a gente viu aí, quer ver, ó, aqui, ó, esses daqui, ó, todas essas invenções desses povos antigos, né, as primeiras civilizações tinham uma ideia de vida após a morte, porque o diabo tirava o foco de Deus, tirava o foco do plano de Deus, né, de resgatar a humanidade com Cristo. O diabo foi tirando o foco e criando essas religiões que, se você ler, você até acha bonitinha, né, a ideia, só que ele sempre coloca um homem no meio, sempre o homem como centro, e não Deus como todo-poderoso, e Deus que governa e manda, e ele que governa o mundo, ele que é o... eles falam, Deus não é um Deus amoroso. Ele é tão amoroso que ele enviou o filho dele no nosso lugar para morrer e nos dar a vida eterna, né? Através dele apenas, Jesus Cristo apenas é o único que pode salvar. É o único que é a salvação, é o único que é a ponte entre o Pai. Até a gente leu um texto, não sei se vocês lembram, que fala do rico e de Lázaro, que era pobre, e Lázaro foi para o inferno e pedia para tirar ele do inferno, que ele sofria muito lá, e Abraão, que estava com Lázaro, desculpa, o rico foi para o inferno, né? Lázaro foi para o céu junto com Abraão. E Abraão falava assim: eu não posso fazer nada, meu filho, já foi a sua época. Aí ele falava assim: então aparece lá para meus irmãos, para eles poderem acreditar que em Deus e tal. Aí Abraão fala que não tem como fazer isso, porque Deus já deixou a palavra, Deus já deixou a Bíblia, para que através dela a gente consiga o caminho. É a luz, a Bíblia é a luz, para a gente poder enxergar. Imagina um lugar escuro, imagina uma floresta escura, e a Bíblia é como se fosse uma lanterna, que a gente consegue enxergar para atravessar essa floresta. Entende? A floresta é como se fosse a nossa vida aqui na Terra. Beleza? A gente falou um pouquinho dessas religiões, quais são as direções que eles tomam, né? A gente falou sobre o enganador, que cega as pessoas, que cega, né, as pessoas para que para que as pessoas não vão de encontro a Cristo, né? Ele coloca barreiras e muitas vezes as pessoas preferem ir por essas enganações que o próprio diabo coloca. E a Bíblia fala nesse texto que o enganador tenta cegar a gente. Esses dois textos a gente leu na última aula também, que fala que não há comunicação com os mortos. Os espíritos que aparecem, gente, 99,99999% são demônios. Acho que teve na Bíblia um caso que teve, né, uma situação dessa, mas é impossível, gente. São demônios que aparecem falando que são pessoas que moravam com a gente, que conviviam com a gente. Então não há comunicação com os mortos. Não tem como fazer isso, tá bom?
e não falem com espíritos, tá bom? Eu vou repetir uma coisa que a Bíblia, que eu falei na aula passada, e que a Bíblia fala várias vezes: não falem com espíritos, porque a gente não tem preparo para isso. E por causa disso, os demônios aproveitam bagunçando a nossa mente. Beleza? E o que eu falei dessa parábola, né, que a gente leu, que o rico pedia, por favor, para tirar ele de lá, mas já era, não tinha como mais voltar. Ele teve a chance dele aqui na Terra. Então, foi pro inferno, foi pro inferno, foi pro céu, foi pro céu. Beleza? Não tem essa de acender uma vela para poder iluminar o caminho da pessoa que morreu, para ela poder ter uma segunda chance. Não tem segunda chance, não tem, beleza? E a gente leu aqui também em Hebreus 9:27, que não há estágio de aperfeiçoamento, né? Não tem reencarnação, que você é uma pessoa ruim, aí você começa a fazer coisa boa, você volta depois um cara melhor, depois você volta um cara melhor, depois... Na verdade, Deus criou um em cada um. Ele criou aquele cara de 1220, era um cara de 582 lá na França era outro cara, no ano de 1610 lá na Inglaterra era outro cara, em 2000 uma pessoa lá em Portugal, uma outra pessoa na África, em 2020 nasceu um bebê aqui no Brasil. São pessoas únicas, cada alma é um ser. Por causa do pecado, pessoas nascem às vezes com problemas físicos, mas é importante saber que depois que Jesus voltar, tudo será restaurado, beleza? Então não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. É uma ideia que o Espiritismo tem de colocar que a salvação vem por obras. Então por isso que eles fazem obras a rodo aí, né? Mas a gente sabe que é pela fé. E as obras são consequências dos filhos de Deus que são salvos pela fé, por crer em Jesus. A gente acaba fazendo as obras porque o Espírito Santo habita em nós. Então nós não fazemos nada, Deus não precisa de nós. Só que pela misericórdia e pelo amor dele, ele enviou Jesus. Nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e as obras vêm por consequência. Se fosse por causa disso, a gente pelas obras, por tudo, qual que seria a razão, né? Como está escrito aí, ó, de Cristo ter morrido e ressuscitado. Gente, até agora, beleza? Alguém aí sobe o microfone e fala beleza, porque eu quero que os slides apareçam. Tá, estão Beleza. vendo? Boa. Então agora a gente vai terminar, né, o último tópico da lição, que é a prova máxima, que está escrito. O Gabriel Cardoso tá aí, online. Oi, eu tô aqui. Irmão, você consegue ler para mim, pra gente, Romanos 2, Romanos Romanos 2. 2, você vai ler o versículo 7 e o versículo 8. Ok. Aqui, leio agora ou espero? Pode ler, por favor. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Valeu, irmão. Então, aqui ele quer dizer que Deus dará, ele vai dar a vida eterna àquelas pessoas que perseverarem, que assim, perseverarem, que continuam firmes, que não desistem em fazer o bem e buscar a glória, a honra e a vida imortal. Deus dará a vida eterna às pessoas dessas. Mas ele vai fazer cair a ira dele e o castigo sobre os egoístas, que o Gabriel leu aí, sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Tem muitas pessoas que acham que estão fazendo certo, né? São os espertões. Não, eu não vacilo, não. Ah, não deixo ninguém passar a perna em mim. Beleza, tá certo. A gente tem que ser esperto mesmo. A gente não pode deixar ninguém fazer a gente de bobo.
Porque nós cristãos não somos bobos, muito pelo contrário, a gente é muito sábio, por causa da sabedoria do Espírito Santo que está em nós. Mas aquelas pessoas que se aproveitam dos outros, que, né, pisam na cabeça dos outros para poder crescer, para poder ser reconhecido, humilham os outros, esses, Deus vai cair, vai fazer a ira cair sobre a cabeça deles. E se vocês acham que o diabo é feio, é asqueroso, que nem a Lali falou lá do hotel lá, que estava passando o espírito lá, que na verdade é um demônio, né, que dava medo, que, meu Deus, que vocês não têm nem noção o que é a ira de Deus, sabe? É muito mais forte, muito mais forte. Porque a ira de Deus está também no inferno. Então, que nem diz a Bíblia sempre, ai daqueles, né? Ai daqueles. Então, ai daqueles que sofrerem a ira de Deus, que aí o bicho pega mesmo sem dó. Então, então ele vai fazer a ira dele cair sobre essas pessoas, né? Que se acham dona da verdade. Você vai conversar sobre Jesus com alguma pessoa, a pessoa já fica toda nervosa, não tem paciência, acha que só ela acha que é o que ela acredita é o certo. Então, é perigoso. E 2 Tessalonicenses 1:9, vou deixar que eu leio aqui. 2 Tessalonicenses 1:9 diz assim, ó: Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Imagina só Deus virando a face dele e não olhando mais por nós. O que você acha que aconteceria? Coisas horríveis, né? Então eles serão castigados com a destruição eterna. Tipo, eles vão sofrer o castigo eterno mesmo, de sofrer no inferno. Eles vão sofrer esse castigo. Aqueles que vão rejeitar a Deus e não obedecem ao Evangelho, não obedecem às Escrituras, não obedecem o que está escrito na Bíblia do nosso Senhor Jesus. Ó, Deus é o único que possui imortalidade. 1 Timóteo 6,16. Lali, você está aí? Você consegue ler esse texto para a gente? 1 Timóteo 6,16. Tá aí? Lari? Alô? Oi, eu tô achando aqui. Boa. É que eu tô com a tela aqui, eu não sei se. Eu tenho medo desse negócio cair, eu ficar falando aqui. 1 Timóteo 6,16. Quando você abrir, pode ler. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. Ele honra, não, a ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Obrigado, Lali. Então ele fala aqui, ó, que Deus é o único Deus, nosso Deus. Ele é o único que é imortal. Ele é o único que não morre. O diabo vai ser destruído, todos os seus anjos, no dia quando Jesus voltar, para nos levar, né? E ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela, dessa luz que ela é tão forte, a luz de Deus é tão forte que a gente nem consegue chegar perto dela. Estou falando assim da presença de Deus, né? Assim, de Todo-Poderoso. Não estou dizendo que a luz de Deus que habita em nós e clareia nosso caminho, é essa sim, que é o Espírito Santo que põe em nós. Mas aqui ele fala do poder de Deus, né? E a ele pertence a honra, o poder eterno. Amém. E aqui um texto, ó, que é de Jó. Desculpa, Jó não. João 5:26. Eu vou ler rapidinho aqui pra gente. João 5:26 diz assim, ó: Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E por causa disso, nós temos vida. Por causa de Jesus Cristo, nós temos vida. Ele possui a vida nele mesmo. E ele que nos dá a vida.
muitas vezes a gente prefere a morte, a gente prefere coisas que o diabo entrega, que ele dá fácil pra gente, que a gente estudou lá atrás, não sei se vocês vão lembrar, lá atrás naquela revista que falava sobre imoralidade. Muitas vezes a gente prefere se relacionar com pessoas que são viciadas em pornografia, que apresentam a pornografia pra gente. Isso é morte, gente. Isso é morte. Imoralidade sexual. Não tem problema, só ver aqui, ó. Não tem problema. Drogas, sabe? Essas coisas que a gente vê dia a dia. Mentira. Eu tô falando de umas coisas assim mais cascuda, né? Que a gente convive. Mas tudo começa com coisa que a gente acha que é pequena, mas na verdade é uma porta de entrada. Uma mentira, um desrespeito ao pai, à mãe. Aí as coisas vão vindo, sabe? A gente vai deixando entrar, as coisas vão entrando devagarzinho nas nossas vidas. Então, é incrível. Por causa do pecado, a gente sempre prefere a morte. Sempre a porta larga, né? Que é mais fácil. Enquanto a vida, que é a porta estreita, a gente sempre fica vacilando, né? A gente nunca quer. Então, Jesus Cristo é a luz e Jesus Cristo é o único que pode nos dar vida. Agora aqui, ó, a imortalidade do homem tem dois lados. Que nem a gente está vendo. Ó. Primeiro, ela é derivada de Deus, que nem está escrito aí em letra grande. E ela é entendida a partir de dois conceitos. A primeira é a bem-aventurança, que é aqueles que são super felizes, quer dizer, bem-aventurança é que eles são muito felizes, que é a vida eterna, que a gente leu em Romanos 2:7, que foi lido aqui agora em Romanos 2:7, que fala da vida eterna, né? Mas eu só vou reler aqui, ó. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverem em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Esses vão para o céu, esses vão viver com Deus, com Cristo, para sempre. E do outro lado, a maldição eterna, que é a morte eterna. Você vai morrer e voltar à vida, morrer e voltar à vida, morrer e voltar à vida para sempre. Que é essa morte eterna, que é o inferno, que Deus vai mandar para viver com o diabo e seus anjos, né? 2 Tessalonicenses 1:9. Que o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Aqui tem um porém, gente. Continuar, só ler o próximo. Vamos ler aqui, o 2 Tessalonicenses 1:9, eu vou ler o 10 também. Ó. Ora, o aparecimento do iníquo, que é quem? É o perverso, é o diabo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Uma outra versão diz assim, ó. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Quantas pessoas a gente vê por aí fazendo falsos milagres? Na TV, né? A gente vê pessoas falando que são Jesus, já tem uns aí que estão falando. Porque algumas religiões. Porque, gente, o diabo mesmo, ele coloca a doença para enganar e depois ele mesmo cura, viu? Isso eu já vi acontecer várias vezes. Para ele ter poder e para as pessoas glorificarem ele. Ele fantasiado de alguma coisa. Lembra que a gente leu na última aula que fala que o diabo pode se fantasiar até de anjo de luz para enganar? Então, ó, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. As pessoas que seguir ele, que vão aceitar essa enganação do diabo, eles vão ser destruídos, porque não aceitam nem amaram a verdade que os poderia salvar, a verdade que é Jesus. Entendeu? Vocês entenderam, gente, até aí? Isso é muito importante a gente ter em mente. Porque o diabo, ele é astuto, ele é inteligente e astuto. O que ele faz? Ele se fantasia de algumas coisas para poder enganar as pessoas. E as pessoas que são enganadas,
elas enganam outras pessoas. E elas que estão sendo enganadas acham que o que elas acreditam é a verdade. Deu para entender essas ligações, essas setas que eu fiz? Então vamos lá, o diabo, ele é enganador. Ele joga enganação, mentira dentro de pessoas, desde lá de trás, viu? Desde lá de trás, desde Adão e Eva. Que a gente falou dessas outras religiões que foram escritas, que foram criadas. Então o diabo engana as pessoas e elas acreditam de uma forma. Porque o que ele faz? Que a gente falou, ele se fantasia de anjo de luz. Então, se ele se fantasia de anjo de luz, e a pessoa não tiver a Bíblia, a palavra de Deus, fortificada no coração, elas são enganadas. Então, através da Bíblia que a gente fala, opa, esse negócio aí tá meio estranho, esse negócio não é de Deus, não. Esse negócio aí tá meio sendo enganação. Mas a maioria da galera não tá afim, né? Tá afim de ir pelo mais fácil, tá afim de ir pela porta larga. Então, o que acontece? Vamos lá de novo. O diabo é o pai da mentira. Ele engana as pessoas. As pessoas criam coisas através da mentira. Elas acreditam que aquilo é verdade. Só que, na verdade, elas estão caminhando para a morte. E elas enganam outras pessoas. Que é o que essas religiões que a gente viu aí faz. E o que acontece? Maldição eterna, destruição, morte eterna. Segundo Tessalonicenses 1:9. É o salário, é o produto final de tudo isso que eu acabei de falar. É isso aí. Eles serão destruídos, porque não aceitaram e nem amaram a verdade. Beleza? Agora, sobre a imortalidade do Antigo Testamento, eu vou ler rapidinho, só para a gente entender aqui o que Deus quer dizer com isso. Eu vou ler Jó 14:14, certo? Se vocês quiserem acompanhar aí na Bíblia de vocês. Jó 14:14 diz assim, ó: morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Em outra versão ele diz assim, ó: mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperei por melhores tempos, até que as minhas lutas acabem. Vamos continuar? Jó 19:25, 27. Jó 19:25, 27 diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, e minha carne verei a Deus. Na outra versão, da linguagem de hoje, diz assim, ó: porque eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Tá vendo, ó? Jó já estava falando de Jesus aí, ó. Lá atrásão mesmo, no Antigo Testamento. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Beleza? E Salmo. Todos esses textos que a gente está lendo, gente, resume tudo que a gente conversou desde o primeiro tópico dessa lição. É finalmente, uma conclusão que a gente está tendo hoje, tá? Como é as mesmas pessoas que estavam lá atrás, então dá para a gente prosseguir aqui entendendo. Salmo 16, 9 e 11 diz assim, ó: alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude, alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aqui ele está falando como a gente vai estar com Deus, como é tão bom nós estarmos com Deus, e como a nossa alma não vai ser destruída, porque nós estaremos com Deus, andando com Deus. Fácil? Não é, gente. Mas Deus promete para a gente a vida eterna com Ele, aqueles que andarem com Ele, aqueles que se renderem a Ele. Salmo 23, 4 e 6. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam.
Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui mostra o cuidado, né? Como o Senhor é meu pastor, né? A gente sempre entende o Salmo 23 como esse título. Isso é verdade. A gente lembra daquele pastor de ovelhas lá dos campos, que cuida das ovelhas, que ele não abandona as ovelhas. O mal, ele vem para destruir as ovelhas. Até muitas vezes a gente vê falar que o mal é como se fosse aquele lobo que mata as ovelhas. Só que o pastor não deixa esse lobo se aproximar das ovelhas que estão com ele. E mesmo aquelas ovelhas que se perdem, o pastor sempre está disposto a resgatar essa ovelha. Então, assim, aqui ele fala que mesmo que a gente passe por problemas, mesmo que a gente passe por provações, mesmo que a gente passe por várias pessoas que vêm jogar ideias erradas na nossa cabeça, que pareçam que vão querer fazer com que a gente negue a Jesus Cristo, que eles vão fazer de um jeito que mostre que Deus é mau, que Jesus é mau, que Jesus não existe, que Deus é uma invenção do homem, né? Muita gente da ciência fala isso. Eles vão tentar jogar isso na nossa cabeça, gente. Guarda bem isso que eu estou falando. O diabo, ele tá chegando a hora dele ser morto e destruído. E ele quer levar o máximo de gente junto. E o que ele mais tem gosto de levar embora são aqueles que estavam quase chegando perto, né? Estavam caminhando com Deus. Então ele joga ideias erradas na cabeça das pessoas para poder confundir e enganar. E as pessoas estão andando a passos largos. Sabe aqueles passos largos que a gente vai começar a correr, que anda rápido? É isso que a Bíblia fala. As pessoas estão andando passos largos para o abismo, ou seja, para cair no lago de fogo, em enxofre, que fede. Imagina um lugar que é escuro, que é um fogo que não brilha. E esse fogo queima e corrói o corpo. E as pessoas estão indo para esse lugar, que vão ter morte eterna, sabe? Eu fico imaginando, tentando imaginar às vezes como deve ser assustador o inferno. Porque às vezes você queima o dedo, às vezes num foguinho, às vezes num isqueiro, sei lá, num fósforo. Já dói, imagina o corpo inteiro sendo queimado e restaurado para sempre. Os anjos, os demônios lá fazendo as pessoas sofrer, gente chorando, gente gritando, como a Bíblia mesmo fala, rangendo os dentes, gente pedindo pelo amor, me tira daqui. E as pessoas estão indo para esse lugar, gente. Não é brincadeira, não é brincadeira. E o diabo, ele quer levar muita gente para esse lugar junto com ele, porque ele sabe que ele já é derrotado. Ele foi derrotado por Jesus. Ele foi derrotado por Deus. E ele quer levar a galera, quanto mais gente puder, ele quer levar. Aí ele fica inventando essas histórias, colocando base na ciência, colocando base nas civilizações antigas, nesses anjos caídos que querem adoração. Até hoje eles estão aí. Então, o pecado, ele é mortal, gente. Ele é mortal e não tem volta, como a gente falou. Não tem segunda chance. Não tem reencarnação. Não tem. Então, mesmo que a gente passe por tudo isso, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, né? Que ele fala aqui, pelo vale, como se fosse vale aquele negócio que a gente está andando e tem um buracão, né? Um lugar grande, assim, que é tipo um buraco. Depois você sai de novo lá na frente, sobe de novo. Imagina um vale horrível, mesmo que a gente passe por doenças na família, mesmo que a gente passe por problemas, por preocupações, por ansiedade, por atormentações. Se a gente estiver com Jesus, ele vai estar com a gente, ele vai estar sempre com a gente. Ele não vai deixar que a gente tema mal algum, não vai deixar que a gente
deslize, não vai deixar que a gente sofra na mão do inimigo. O próprio Jó, é um belo livro, gente, é um livro incrível para vocês estudarem, o livro de Jó, de como ele foi perseverante e de como as pessoas pediram para ele recusar Deus, mas não, ele foi firme. Deus depois abençoou ele grandemente. Então, é bom a gente andar com Jesus, é bom a gente estar com ele. Ó, e Lucas 23:43, que aqui ele fala que Deus garantiu para as pessoas que, que eram condenadas antes de Jesus, mas aqueles que aceitarem Jesus como único suficiente Salvador, a imortalidade. Ó, diz assim, ó, Lucas 23:43, diz assim, ó, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto, gente, não sei se vocês lembram da história do ladrão da cruz, que ele fez um monte de maldade durante a vida inteira, só que ele se arrependeu. Ele não foi batizado, ele não tomou Santa Ceia, ele não teve essa oportunidade de estar aproveitando as coisas da conversão, assim, com vida. Ele já estava para ser morto. Mas o simples fato dele se arrepender verdadeiramente e ver e reconhecer que Jesus é Deus, Jesus mesmo falou, ó, em verdade, ele falou para ele, em verdade te digo que hoje mesmo você vai estar comigo lá no paraíso. Então ele garantiu a imortalidade, ou seja, a pessoa que não morre, uma vida sem morte, para uma pessoa que era condenada, tanto físico como espírito. Ele havia feito para estar com Jesus após a morte, foi o que a gente falou, se arrependeu. E conheceu Jesus não como uma solução para ser liberto na sentença de morte e descer daquela cruz, né? É o que está escrito na frase aqui. Não era isso que ele queria, realmente, mas era como único que pode salvar a alma dele. O ladrão da cruz, que estava sendo crucificado, Jesus, mais dois homens ali naquele dia, um dos ladrões falou: Ah, Jesus, você que é Deus, tira a gente daqui e vamos embora, né? Ele já, você que é Deus, sabe? Já vem com um jeito provocativo. Não sei se vocês já passaram por alguma pessoa que vem falar: Você que é crente, sabe? É sempre provando, é sempre querendo ser maior, né? Querendo fazer com que, já que você tem o poder, faz aí, sabe? Né? Você é crente, você acredita em Deus, o seu Deus não é o Todo-Poderoso, pede para ele aí. Né? Eu já passei por isso. Por isso que eu estou perguntando para vocês se já passaram, mas eu já passei. Então, o outro ladrão, que estava arrependido, ele não queria que Jesus tirasse ele da cruz só para ele ir embora e fugir, né? Para ele salvar o corpo dele, né? Mas não, ele queria que Jesus salvasse a alma dele. Ele estava arrependido de todos os erros que ele cometeu. Entendeu? Então, uma pessoa que foi ladrão durante a vida inteira se arrependeu dos pecados. Então não existe aquilo que a gente fala, essa pessoa não tem mais jeito. Tem jeito sim. Todos têm jeito. A gente tem que orar por aquela pessoa que a gente achar que não tem mais jeito. A gente tem que orar por ela. Porque tem jeito para Jesus, tudo tem jeito, gente. Ele é Deus, ele é Criador. Ele é o que criou todas as coisas. Então, o ladrão se arrependeu e Jesus mesmo falou para ele: Você vai estar comigo, vivendo para sempre no paraíso comigo. Hoje mesmo. Beleza? O João 6,68, deixa eu ler aqui para a gente poder ir mais rápido, a gente já termina hoje mesmo. João 6,68 diz assim, ó. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro aí reconhecendo que Jesus tem a palavra da vida eterna. Aqui ele estava reconhecendo, igual está escrito aí na frase. Até tem um desenho interessante, tá vendo? Um menino caminhando para essa cruz, só que você vê que ela é meio apertada, né? Por quê? Porque não é fácil.
A gente vai passar por várias provações, várias tentações, várias complicações na nossa vida. Mas se a gente for perseverante, andar com Jesus, Jesus prometeu a vida eterna, igual a gente viu no slide anterior. Ó, João 3,15. Deixa eu ler também esse. João 3,15 diz assim, ó. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, único Filho, para que todo que nele crê, para que todo aquele que ande com ele, para que todo aquele que entregar o coração para Jesus, não vai morrer, mas vai ter a imortalidade, vai ter a vida eterna. Certo? 3,36 agora. Por isso, quem crê em Jesus tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra Jesus, não verá a vida eterna, mas sobre ele vai permanecer a ira de Deus. Igual eu falei, gente. Vocês acham que o diabo é tenebroso? A ira de Deus é muito mais pesada, muito mais. Então não pode se brincar com Deus. Não pode zombar de Deus. Porque na hora que vir, vai vir mesmo com força. E João 6,47, em verdade vos digo, que quem crê em mim, aqui quem está falando é Jesus, tem a vida eterna. Olha quantos textos falando quem acreditar realmente em Jesus Cristo e seguir os ensinamentos dele, pedir para que ele faça morada no coração, vai ter a vida eterna. Aceitou Jesus é tudo fácil? Não. Muito pelo contrário, vai ser difícil. Só que a recompensa, no final, é a vida eterna. A recompensa do pecado para aquele que não andar com Jesus e querer zoar a vida inteira é a morte. É a morte eterna. É o inferno. O inferno não tem volta. Aí um outro versículo. Mas a todos os quantos o receberam, todos aqueles que receberam Jesus no coração, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aqueles que acreditam em Jesus. Quantas vezes a gente está falando isso, hein, gente? Porque é a verdade. João 5,24 diz assim, ó, eu, né, que é uma oração, na verdade não é o que diz assim, é uma oração que para quem não tem Jesus ainda no coração, pode fazer. Ó, fala eu, o nome, que ouça as palavras de Jesus Cristo. É um modelo, gente. Até se vocês quiserem, eu mando para vocês, um dia que vocês estiverem falando de Jesus para algum amigo seu, vocês e ele sentir ali a presença de Jesus, pede para ele orar assim, ó, orem com ele, exatamente o que está escrito aí, ó, que eu ouço as palavras de Jesus e creio em Deus que o enviou, tenho a vida eterna, não vou entrar em juízo, mas vou passar da morte para a vida. João 5,24, que é o outro texto, diz assim, ó, em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É a mesma oração, como se fosse uma oração mesmo esse texto. Pode dizer o nome da pessoa, tá vendo? Ó? Eu, aí você coloca o nome, você ora, a pessoa repete. Pode falar exatamente o que está escrito aí. E aqui, ó, pessoal, a pergunta: você tem a vida eterna? Tudo que a gente falou aqui, né? A gente conversou durante essa aula sobre a vida após a morte. Já deu para deixar bem claro que Jesus está à porta para fazer parte do nosso coração. Eu creio que todas as pessoas que estão aqui comigo hoje são salvas por Jesus, mas tem muitas pessoas que a gente convive que não são salvas por Jesus. E olha quantos caminhos aí a gente foi dando para vocês, para nessa situação de trazer a pessoa para perto de Jesus, você ser um enviado de Deus para levar a palavra, falar com essas pessoas e levar a palavra de Jesus, a palavra de vida, porque a palavra de morte já está aí fácil.
na TV, nas músicas, entre as pessoas mesmos, entre essas religiões que a gente estudou aí nas últimas aulas. Então, gente, é importantíssimo que a gente ore pelas pessoas que a gente desejaria, que a gente deseja que conheçam Jesus e não perder oportunidades de pregar essas maravilhas para eles, de falar, pedir para que Deus dê sabedoria para a gente e pedir para que Deus nos mostre o caminho, como falar do amor de Deus, porque Ele mostra. Eu falo para vocês porque todo dia de manhã, quando eu estou falando com Deus, eu peço, Jesus, me dá uma pessoa hoje, uma pessoa. Prepara algum momento que eu vou saber que é o momento que o Senhor preparou. E alguma dessas 24 horas que eu vou estar aí, né, desse dia, alguma das 24 horas, prepara uma pessoa e me dá conhecimento e sabedoria para poder falar do Senhor para ela. Mesmo que no momento ali a pessoa não acredite, não aceite, gente, quando a gente fala de Jesus e a gente fala da Bíblia, a palavra tem muito poder. Aquela pessoa pode te zoar na hora, ficar aloprando você, falar, mano, nada a ver essa ideia que você tá falando. Só que, gente, é doido, porque na hora que ela estiver sozinha, aquela sementinha que você jogou vai começar a querer fazer algum barulhinho ali na cabeça dele. E algumas vezes eu tive a oportunidade de pessoas que me procuraram depois, que me zoaram na hora que eu fui falar de Jesus. Depois vieram me procurar. Eu queria entender mais o que você falou aquele dia. Tenho vários problemas. A pessoa começa a abrir o coração para você. Então, é importante. A gente pede mesmo para Deus, para Ele preparar um momento um diário, cada dia. Quando vocês orarem de manhã, quando vocês acordarem para pedir pelo dia, agradecer pela noite, pedir para que Deus abençoe o dia. A oração que vocês fazem de manhã inclui isso que eu tô passando para vocês, gente. Pede para Jesus preparar um momento. Pede para Deus preparar uma pessoa para que a palavra dele seja falada por nós e que nós sejamos instrumentos na mão de Deus, para que a palavra seja falada, para que o Espírito Santo faça morada na vida dessas pessoas. Porque olha quanta estratégia do inimigo a gente viu, quanta estratégia do inimigo a gente viu no decorrer dessa lição, que durou 3 domingos, hein? De que a vida após a morte, não sei o quê, a vida após a morte é tal coisa, não, eu ouvi falar que é tal coisa, não sei o que lá. Só que na verdade, gente, a verdade é céu e inferno, não tem discussão, acabou. E quem aparece aqui pra gente são demônios para confundir nossa cabeça e confundir a cabeça das pessoas. E as pessoas vão e vão atrás, sabe? Quer acreditar, quer andar com essas coisas. Sendo que caminhar com Jesus é tão bom, é tão perfeito, é tão maravilhoso, que quando mesmo a gente passando por tribulação, passando por problemas, a gente tem uma paz dentro da gente que é só Jesus que pode dar. Então, gente, prestem atenção nisso. Guardem isso tudo que a gente falou aí nessas três aulas dessa, dessa lição 2, que Jesus é a vida. Então tem 2 caminhos: a morte eterna ou a vida eterna. E o tempo está passando, gente. A gente está vendo aí os sinais que tem acontecido, né? No mundo todo. O tempo está passando, Jesus está voltando. Jesus está próximo, está voltando. Então a gente tem que se ligar. Tem que se ligar. Beleza? Alguma dúvida, galera? Que ficou, que vocês querem perguntar? Se não, vamos encerrar. Alguém quiser falar alguma coisa? Ainda estamos 5 minutos adiantado aí. Então, beleza.
O Vandré tá aí? Não sei se ele tá online aí. Eu tô aqui. Boa, irmão. Você faz uma oração então pra gente encerrar? Claro. Esse tema aí você começou lá na aula, esse tema é complicado. Ih, tá cortando. Tá Foi? cortando, irmão. Tá Aí, escutando agora? voltou. É. Agora tô escutando. Você tava falando no sistema, essa aula, aí cortou. Esse tema aí é uma coisa que nós vamos estar falando aí até o final do ano. É assim mesmo, cara. É bastante coisa e super importante. Com certeza, irmão, com certeza. E é esse pensamento sempre de dualidade, né? Dual, dois caminhos, inferno e céu. Qual que a gente está para qual a gente está indo e para qual a gente tem dado mais valor, né? Para as coisas boas hoje, né? Um monte de coisinha maravilhosa, né? Tranquila, que é o pecado, né? Que ele mostra para gente. Não estou falando que o outro lado, o lado de Deus, tem coisas boas, tem coisas maravilhosas que a gente nem entende. Foi o que eu falei, um exemplo é a paz de Deus, mesmo quando a gente está passando por grandes problemas, lá no fundo a gente tem uma paz que a gente não consegue entender, que deixa a gente tão tranquilo, mesmo a gente está passando por um problema gigantesco, mas Deus dá aquela tranquilidade, dá aquela paz, dá a sabedoria para a gente tomar a decisão certa, sendo que do outro lado, quando a gente está indo de boa, não sei o quê, só curtição, só zoeira, mas na hora que vem algum BOzinho, dá algum probleminha, aí vem aquele desespero. Meu Deus, não sabe o que fazer, porque o diabo é assim, gente. Ele dá as coisas, mas na hora que ele quer, ele humilha depois, viu? E destrói. Então só um exemplo, Vandré, eu participei de um enterro no começo do ano de uma galera que não era, eles não eram cristãos, né? Igual a gente. Cara, na hora que o caixão desceu, você precisava ver o desespero da família, cara. Os caras queriam mergulhar do dentro da cova, assim, ó. É. Então, assim, poxa, a pessoa tinha morrido, não era mais a pessoa que estava ali, né? Era o corpo dela. Mas não tinha paz, não tinha tranquilidade. Você via que era desespero, meu Deus do céu. Não tinha aquela paz, sabe? Eu olhava e falei, meu Deus, como Jesus faz falta no coração dessas pessoas. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos Beleza. orar aí. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Ah, beleza. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós sabemos e sentimos que o Senhor habita em nós. Nós te agradecemos porque o Senhor nos abençoa todos os dias. Obrigado, Deus, pela tua presença, pelo teu ensinamento e por tudo aquilo que o Senhor nos mostra todos os dias. Obrigado por esta aula, obrigado por esse tema que o Senhor tem preparado para nós, porque é um assunto que não tem como a gente fugir também. E aí a gente fala, a gente muitas vezes não entende sobre ele e a gente tenta fugir desse tema. Mas o Senhor tem muitos ensinamentos grandiosos a nos mostrar também através disso, através da morte, principalmente através da morte de Jesus Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, age em nós, nos usa todos os dias, nos usa como instrumento teu, Senhor, como nas suas mãos poderosas para sermos sempre luz nesse mundo, aonde quer que a gente esteja, com os nossos amigos, com os nossos familiares, na igreja, que sejamos sempre utilizados por ti, Senhor. Obrigado por tudo. Dê-nos uma semana tranquila, uma semana debaixo da tua proteção, da tua ação. Ainda vivemos num momento difícil, mas sabemos que vai passar, porque acreditamos muito em ti. Obrigado por tudo. O Senhor tem feito, abençoa cada um que esteja aqui, aqueles que não puderam estar, e que o Senhor nos ajude sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, irmãos. Viu, Ivan? Oi, mestre. Só um detalhe aí, um aviso que eu quero dar para o pessoal. Eu estava Manda. assistindo o culto agora de manhã e o pastor falou que terça-feira agora no Central de Boas Novas vai ter uma ex-membro da nossa igreja que atualmente trabalha na NASA, né? Olha que legal.
parece que ela está nos Estados Unidos faz 20 anos e trabalha na NASA não sei há quanto tempo. Parece que ela é a responsável de pegar as imagens que vêm dos satélites, né? E organizar e tal. Parece que ela pega as fotos do Hubble, né? E é um assunto interessante, porque eles vão tratar de fé e ciência, e esse assunto para os adolescentes sempre chama muita atenção. Então, quero incentivar os adolescentes a participarem, a assistir. Com certeza vai ser bastante interessante, bastante relevante. E lembrar também que sábado que vem a UPA retorna, né? Presencial. Então, normalmente começa às 4h30, mas para presencial é importante chegar às 4h15, porque 4h30 em ponto a gente já precisa começar a transmissão, porque a gente vai fazer das duas formas, né? Então, quem for, 4h30 esteja lá, de máscara, bonitinho, e aí a gente vai seguir os mesmos protocolos, tá? Eles já estão avisados, eu só estou reforçando para a galera aí, beleza? É isso aí. Top, Felipão. Terça-feira, 8 horas da noite, tá, gente? Transmissão pelo Facebook e YouTube da igreja. Assistam, gente. Eu já vi palestra dessa mulher, a Gladys. Já vi a palestra dela na Sacra Primavera, é demais. Ela fala, você ouve umas coisas assim que você nem imaginava. É muito bom. Que top, irmão. Bom, legal, muito legal mesmo o tema. E sabadão, se Deus quiser, se eu não tiver de plantão, eu vou colar lá, hein, Felipão? Cola. Tamo junto. Beleza, gente. Valeu, galera. Deus abençoe. Boa Falou, jornada aí. gente. Abraço. Falou, valeu. Falou. Falou.